Muitas pessoas nutrem dúvidas a respeito do céu e inferno. Eu sei que muitas dessas perguntas jamais serão respondidas nesse plano. Mas uma pessoa alegadamente diz ter solucionado os portais do inferno. Dante Alighieri escreveu os 9 andares do inferno, descendo de Jerusalém até a casa de Satanás. Você sabe quais são as divisões e qual tipo de pecador vai para qual lugar? Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Na época de Dante, só havia 3 continentes conhecidos: Europa, Ásia e África. O poeta imaginou que no polo oposto a Jerusalém ficava a ilha do Purgatório, ligada ao inferno por uma passagem aberta pela queda de Lúcifer. A jornada começa numa selva escura e cheia de feras, onde Dante encontra o espírito de Virgílio, que se dispõe a ser seu guia nessa estrada macabra. Na entrada do inferno, sem portas nem cadeados, há uma advertência, que diz assim: Deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Lendo isso, você entraria nessa caverna, mas por enquanto é só o começo de toda essa história macabra. Seguindo por esse caminho, ele descreve algo como uma antessala do mal, onde indecisos e covardes não podem ir ao céu nem ao inferno e agonizam por aqui. Nesse local, essas almas são atormentadas por picadas de enxames de vespas. Eles correm sem parar. O sangue sai das picadas, mistura-se às lágrimas e escorre até os pés, que por sua vez são roídos por vermes. Saindo desse lugar, vamos para a próxima camada, chamada de Rio Quente. Os condenados cruzam um rio pantanoso e cinzento, conduzido por Caronte, o barqueiro dos mortos da mitologia grega, e ele sempre dizendo: As almas ruins veio os buscar para o castigo eterno. Assim anuncia, batendo com o remo nos que hesitam em embarcar. Nesse momento, começa a descida pelos 9 ciclos do inferno. Aqui não há sofrimento, nem lamentação, apenas suspiro e desesperança. Este é o lugar das almas que, em vida, foram virtuosas, mas tiveram o infortúnio de não serem batizadas. Os que viveram antes de Cristo também habitam o limbo. O monstro Minos dá as boas-vindas enrolando a sua cauda no corpo dos pecadores. O número de voltas que ele os dá indica o círculo que o condenado vai habitar. Neste nível, os que pecaram por luxúria são jogados de um lado para o outro por um forte redemoinho. No terceiro nível, os glutões ficam afundados na lama, sem poder falar com os vizinhos, e são açoitados por uma chuva de neve e granizo. Para piorar, sofrem com a presença assombrosa de Cerberus, cão de 3 cabeças da mitologia grega, que os morde sem dor e nem piedade. Quem foi pão duro demais ou gastou além da conta, fica por aqui, numa analogia à roda da fortuna. A pena de quem não soube lidar com as finanças é passar a eternidade rolando grandes e pesadas pedras e colidindo incessantemente uns com os outros. O suplício de quem não controlou a raiva é viver mergulhado na lama nojenta do rio Styx. Lá,
Os irados ficam batendo, chutando e mordendo uns aos outros no fundo do rio. Os rancorosos que nunca externaram a sua ira inspiram bolhas fedorentas. Atrás das muralhas da cidade da dor eterna, os que não acreditaram na existência de Deus queimam em brasas dentro de tumbas abertas. Aqui fica a fronteira entre os pecados cometidos sem intenção e os executados conscientemente. Assassinos, tiranos e assaltantes levam flechadas no rio de sangue fervente. Na floresta, suicidas viram plantas devoradas por arpias, enquanto blasfemos, sodomitas e agiotas se refrescam na chuva eterna de brasas, em pleno deserto. São 10 valas circulares, uma mais profunda que a outra, onde são punidos os enganadores, de ladrões a puxa-sacos. Eles levam suas de demônios chifrudos, são enterrados de cabeça para baixo, fervem na lava e são picados por cobras. No fundo do inferno ficam os que cometeram o pior dos crimes, a traição. Eles mergulham no lago congelado chamado Cócito, ficando só com a cabeça e o tronco de fora. Os queixos batem de frio e suas lágrimas congelam, levando-os ao desespero. No centro do 9º círculo, o próprio Lúcifer se encarrega de torturar os que traíram os próprios benfeitores. Dante descreve a figura de Satanás como tendo 3 cabeças e em cada boca trituram um traidor. Um deles é Judas, o outro seria Brutus, e na terceira boca estaria Cássio, um dos traidores dos imperadores romanos. São esses os 9 ciclos do inferno. Você já conhecia? Já ouviu falar? Por acaso tem medo de preencher algum desses requisitos e ser lançado em algum desses ciclos? Comente aí embaixo, vai ser interessante ler a sua história. Meu trabalho aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar, isso é uma escolha sua.